Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar naturalmente a Sra. Ministra, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado, desejar a todos que estejam de boa saúde. Sra. Ministra, ouvimos-la com muita atenção e congratulamos-nos que finalmente o Governo tenha vindo ao encontro daquilo que o PSD tem dito nos últimos tempos, reiteradamente, e tenha admitido agora que afinal faz sentido uma reforma da Segurança Social. Eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, quais são os termos dessa reforma? A Sra. Ministra anunciou aqui uma comissão, mas quais são os termos dessa reforma? E esta pergunta faz tanto ou mais sentido porque a Sra. Ministra terá dito que iria promover a revisão dos apoios, de todo o sistema dos apoios sociais e por isso mesmo, Sra. Ministra, nós gostaríamos de saber, desculpe, eu não estou a perceber. Muito bem, com certeza. Por isso mesmo nós gostaríamos de saber, Sra. Ministra, em que é que consiste esta revisão de todo o sistema de apoios sociais que a Sra. Ministra anunciou e, a nosso ver, aconselha a prudência que o repensar e o redimensionar os apoios sociais se faça numa altura em que existe alguma previsibilidade de estabilidade da receita contributiva, o que nos pode parecer que neste momento não é exatamente o caso. Depois, Sra. Ministra, uma pergunta da normalidade, digamos assim, estamos todos a regressar à normalidade. Qual é o ponto de situação, Sra. Ministra, do processamento das pensões? Como a Sra. Ministra disse, que durante este ano de 2020 esse processo regressaria também à normalidade, nós já estamos a meio de 2020, o seu antecessor tinha anunciado para junho do ano anterior, portanto, a reposição normal dessa situação. Até a Sra. Secretária de Estado de então, em julho de 2019, disse que em 4 ou 5 meses o assunto estava regularizado, não está, Sra. Ministra, e, portanto, gostaria que esclarecesse os portugueses qual é o ponto de situação do processamento destas pensões. E esta situação é urgente de resolver, como a Sra. Ministra saberá e bem, e daqui decorre outra injustiça que a Sra. Ministra também conhece e muito bem, e que é importante esclarecer. Por força do pagamento atrasado destas pensões, as pessoas que auferiam na totalidade essas pensões, de uma vez só, acabavam por ser tributadas de forma agravada em sede de IRS. O Parlamento criou aqui um projeto de lei para poder corrigir essas situações, mas o que acontece é que o Ministério das Finanças recusa-se a aplicá-lo em termos retroativos, dizendo que isso só vale para o futuro. Sra. Ministra, gostaria de saber qual é a posição do Ministério da Segurança Social sobre esta situação. Como sabe, esse projeto de lei, aliás, a tutela da altura tinha dito exatamente isso. Eu tenho aqui declarações da Sra. Secretária de Estado de então, Cláudia Joaquim, que diz que, por outro lado, haverá, e passo a citar, a possibilidade de declarações retificativas, já que uma das normas prevê que se possa retroagir ou ter efeitos a rendimentos de pensões pagos nos últimos 5 anos. E por isso, Sra. Ministra, eu lhe perguntava qual é a sua posição. Está ou não está o Governo disponível para corrigir esta situação de injustiça e não só, esta situação de desigualdade no tratamento de pensionistas. Portanto, aqueles que receberam pensão atrasada até outubro têm tributação agravada no IRS. A partir de outubro não tem. Portanto, isto é uma desigualdade que o PSD considera inaceitável. Depois, Sra. Ministra, queria perguntar-lhe relativamente ao adicional do IMI para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, mais um ano que passa, que o valor transferido é apenas de 50 milhões, faltando transferir 82 milhões, semelhante àquilo que aconteceu nos anos anteriores. Aliás, vem o Tribunal de Contas dizer que em 2018 o valor transferido ficou aquém daquilo que deveria ter sido o transferido. E a minha pergunta é muito simples, uma vez que o seu antecessor, Sra. Ministra, comprometeu-se aqui no Parlamento que esses pagamentos seriam feitos devidamente. E eu pergunto se foram ou não foram feitos esses pagamentos, essas transferências do adicional do IMI, referente aos anos de 2017 e 2018. Disse.